Então, vamos lá, meus irmãos? Vamos sim. Boa noite para vocês e vamos iniciar nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Instruções dos Espíritos, mundos inferiores e mundos superiores. A qualificação de mundos inferiores e mundos superiores nada tem de absoluta, é antes muito relativa. Tal mundo é inferior ou superior, com referência aos que lhe estão acima ou abaixo, na escala progressiva. Tomada a terra por termo de comparação, pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior, supondo os seus habitantes na condição das raças selvagens ou das nações bárbaras que ainda entre nós se encontram restos do estado primitivo do nosso orbe. Nos mais atrasados são, de certo modo, rudimentares os seres que os habitam, revestem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não têm a abrandá-los qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem as noções do justo e do injusto. A força bruta é entre eles a única lei. Carentes de indústrias e de invenções, passam a vida na conquista de alimentos. Deus, entretanto, a nenhuma de suas criaturas abandona. No fundo das trevas da inteligência jaz latente a vaga intuição, mais ou menos desenvolvida, de um ente supremo. Esse instinto basta para torná-los superiores uns aos outros e para lhes preparar a ascensão a uma vida mais completa, porquanto eles não são seres degradados, mas crianças que estão a crescer. Entre os degraus inferiores e os mais elevados, inúmeros outros há. E difícil é reconhecer-nos nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória. Os que foram esses seres primitivos, do mesmo modo que no homem adulto se custa a reconhecer o embrião. Número 9. Nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições da vida moral e material são muitíssimo diversas das da vida da Terra. Como por toda parte a forma corpórea, aí é sempre a humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem de materialidade terrestre e não está, conseguintemente, sujeito às necessidades, nem às doenças ou deteriorizações que a predominância da matéria provoca. Mas, apurados os sentimentos, são aptos a percepções a que este mundo, a grosseria da matéria, a obstáculo. A leveza específica do corpo permite locomoção rápida e fácil. Em vez de se arrastar penosamente pelo solo, desliza, a bem dizer, pela superfície ou plana na atmosfera, sem qualquer outro esforço além da vontade, conforme se representam os anjos, ou como os antigos imaginavam os manés nos campos elíseos.
Os homens conservavam a seu grado os traços de suas passadas migrações e se mostram a seus amigos tais quais esses o conheceram. Porém, irradiando uma luz divina, transfigurados pelas impressões inferiores, então sempre elevadas, em lugar de semelhantes descurados, abatidos pelos sofrimentos e paixões, a inteligência e a vida cintilam, com o fulgor que os pintores não figurado no nimbo ou auréola dos santos. A pouca resistência que a matéria oferece a espíritos já muito adiantados torna rápido o desenvolvimento dos corpos e curta ou quase nula a infância. Isenta de cuidados e angústias, a vida é proporcionalmente muito mais longa do que na Terra. Em princípio, a longevidade guarda proporção com o grau de adiantamento dos mundos. A morte, de modo algum, acarreta os horrores da decomposição, longe de causar pavor. É considerada uma transformação feliz. Por isso que lá não existe a dúvida sobre o porvir. Durante a vida, a alma, já não tendo a constrangi-la, a matéria compacta expande-se e goza de uma lucidez que a coloca em estado quase permanente de emancipação e lhe consente a livre transmissão do pensamento. Número 10. Nesses mundos venturosos, as relações sempre amistosas entre os povos jamais são perturbadas pela ambição da parte de qualquer deles de escravizar o seu vizinho, nem pela guerra que daí decorre. Não há senhores, nem escravos, nem privilegiados pelo nascimento. Se a superioridade moral e intelectual estabelece diferença entre as condições e dá a supremacia. A autoridade merece o respeito de todos, porque somente ao mérito é conferida e se exerce sempre com justiça. O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é galgar a categoria dos espíritos puros, não lhe constituindo um tormento. Esse desejo, porém, uma ambição nobre que o induz a estudar com ardor, para igualar-se a eles. Lá, todos os sentimentos delicados e elevados da natureza humana se acham engrandecidos e purificados. Desconhece-se os ódios, os mesquinhos ciúmes, as baixas cobiças da inveja. Um laço de amor e fraternidade prende uns aos outros, todos os homens ajudando os mais fortes aos mais fracos. Possuem bens em maior ou menor quantidade, conforme os tenham adquirido, mais ou menos por meio da inteligência. Ninguém, todavia, sofre por lhe faltar o necessário, uma vez que ninguém se acha em expiação. Numa palavra, o mal nesses mundos não existe. Número 11. No vosso precisais do mal para sentirdes bem, o bem.
Do vosso precisais do mal para sentirdes bem da noite, para admirardes a luz da doença, para apreciardes a saúde. Naqueles outros não há necessidade desses contrastes. A eterna luz, a eterna beleza e a eterna serenidade da alma proporcionam uma alegria eterna, livre de ser perturbada pelas angústias da vida material ou pelo contato dos maus que lá não tem acesso. Isso o que o espírito humano maior dificuldade encontra para compreender. Ele foi bastante engenhoso para pintar os tormentos do inferno, mas nunca pôde imaginar as alegrias do céu. Por quê? Porque, sendo inferior, só há experimentado dores e misérias. Jamais entreviu as claridades celestes, não pode, pois, falar do que não conhece. À medida, porém, que se eleva e depura o horizonte, se lhe dilata e ele compreende o bem que está diante de si, como compreendeu o mal que lhe está atrás. 12. Enfrentando os mundos felizes não são orbes privilegiados, visto que Deus não é parcial para qualquer de seus filhos. A todos dá os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem a tais mundos. Falo-as partir todos do mesmo ponto, e a nenhum dota melhor do que aos outros, a todos são acessíveis as mais altas categorias, apenas lhe cumpre conquistá-las pelo seu trabalho, alcançá-las mais depressa, ou permanecer inativo por séculos e séculos. No lodaçal da humanidade, resumo do ensino de todos os espíritos superiores. Então, né, Malvina, esse texto, ele, ele dá uma ideia geral das categorias dos mundos, e então nós podemos ter uma ideia vaga do que seja os mundos que estão acima de nós, porque abaixo de nós conhecemos, né, os mundos primitivos, porque basta olhar para a própria história da Terra, né? Como os corpos dos humanos eram ainda tão grosseiros na época das cavernas, o quanto ainda naquele período, né, lá da pré-história, o quanto os homens só se preocupavam mesmo a ficar à cata de alimentos, assim como a maioria dos animais. Muitas vezes tem animais que já estão até num grau de até superior, se nós formos analisar essa questão, né? A seres primitivos tão animalizados que tão selvagens que pareceriam, né, se vivessem hoje, verdadeiros animais. Então, nós podemos fazer uma comparação com o quanto a matéria dos corpos se tornou mais bela, né? Mais leve, mais sutil, conforme o homem foi evoluindo. Ele foi também modificando a sua alimentação, deixou de ser uma alimentação tão grosseira, ele foi também, de certa maneira, conseguindo encontrar formas de se proteger do clima, e, né, das intempéries, e com isso nós podemos ver com clareza a evolução do mundo primitivo para o mundo de provas e expiações que é o nosso.
Para os mundos mais evoluídos, nós já temos dificuldade, como dizem aqui os espíritos, né? Porque nós estamos habituados com a ignorância, né? Com a preponderância do mal, da própria crueldade, que ainda reinam na Terra, né? Nadam de braçada. Basta a gente ouvir o noticiário da televisão e nós vamos ver. Mas nesses mundos mais superiores à Terra, alguns deles não existe mais o mal. Então, o que existe é o progresso intelectual, o progresso moral, que vai avançando, os níveis de consciência que vão se expandindo cada vez mais. Mas o mal mesmo não existe mais. Então, não existe ciúme, não existe inveja, né? Como ele diz aqui, interessante, existe a propriedade, as pessoas possuem seus bens, mas não falta a ninguém o necessário. Então, não existem as angústias que a preponderância da vida material vai nos acarretando, né? A natureza corpórea, que também nos enche de necessidades. Não é? Nós temos que comer, nós temos que nos vestir, nós temos que... Tanta coisa, trabalhar, né? Ganhar o pão com o suor do nosso rosto. Então, tudo isso nos traz angústia. Imagina se a nossa vida fosse apenas estudar, né, conhecer coisas novas, nos reunir com amigos para conversarmos sobre questões religiosas, questões éticas, questões morais, questões de ciência, de filosofia. Se nós pudéssemos utilizar o nosso tempo nessas coisas, sem termos que nos desgastar tanto para suprir a necessidade do corpo. E muitos de nós também trabalhamos tanto, e muitas pessoas perdem também a noção do equilíbrio. Elas colocam sempre o trabalho, as questões do trabalho, sempre em primeiro lugar, porque é o trabalho que vai atender às demandas da matéria, né? Então, nós vamos viciando também no trabalho. Não conseguimos, às vezes, priorizar as nossas relações, as nossas convivências, porque nós podemos, sim, já tranquilamente conciliarmos tudo, darmos tempo a todas as experiências relevantes da nossa vida, mas é que nós ainda estamos muito presos, né, nessas angústias aí da vida material, e então nem sempre conseguimos encontrar espaço na nossa vida para o melhor, que é a convivência com as pessoas que a gente ama, né? Então, isso é uma coisa que nós precisamos desenvolver em nós, não é? Mas nós vamos chegar lá. Então, minha querida, faz a oração para nós. Tá bom, Márcia, eu vou fazer. Nesse instante, vamos agradecer a Jesus por mais um dia que estamos estudando o Evangelho, aprendendo um pouco mais da sua doutrina, Mestre Jesus. Abençoa os nossos lares, os lares dos nossos amigos e daqueles que não puderam estar hoje conosco. Leva, Senhor, as tuas bênçãos. Estamos agradecendo, Jesus, por podermos estudar o teu Evangelho e reunirmos com os nossos amigos para estudarmos junto, conversar, aprender, bater um papo e levar adiante os nossos estudos. Jesus, eu te peço por todos que estão desencarnando neste momento, acidente de barco, acidente de avião, acidente de água,
Muitos acidentes estão levando muitas pessoas. Senhor, tende piedade daqueles que se foram e consola, Senhor, o coração dos familiares que ficaram com sua dor, para poder lembrar dos seus entes queridos. Que a paz, a luz e a misericórdia seja com todos neste momento que estão em sofrimento. Leva Jesus, amparo aqueles que estão nas ruas, necessitando de uma refeição, necessitando de uma palavra amiga. Que vós, com a espiritualidade amiga, possa acolher a cada um neste momento de sofrimento. Que a paz, a luz e a misericórdia, Mestre Jesus, seja conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Malvina. Nada, obrigado eu. Vamos aí continuar os nossos estudos do livro O Céu e o Inferno, de Allan Esse é o Kardec. que eu não tenho. Tá? Esse você Esse queria livro que eu não você não tenho. tem, né, amiga? Eu não tenho. Céu e Inferno, não. Oxe, tem que te mandar. Então, O Céu e o Inferno, ele é uma das obras básicas, né? São 5 obras básicas. Nós estamos estudando ao longo da semana todas as obras básicas. Você espera um minutinho aí, eu vou dar uma saidinha e já volto. Tá. Nós estamos estudando todas as obras básicas. E o Livro dos Espíritos, ele está dividido em 4 partes. Então, Allan Kardec pegou cada uma dessas partes e desdobrou em um livro para tratar mais especificamente. E o livro Céu e Inferno, ele trata justamente da 4ª parte do Livro dos Espíritos, que vai falar ali das penas e das consolações da vida futura, o que nos aguarda depois da desencarnação, depois da morte, né? Então, é um livro interessante, porque ele vem falar para nós as teorias todas que existem, né, a respeito do céu, a respeito do inferno, a respeito do purgatório, a incoerência das penas eternas, né, a desproporção, vamos dizer assim. Falar em desproporção, nós temos visto a nossa justiça brasileira aplicando penas completamente desproporcionais aos atos cometidos, e todos aqueles que têm um senso de justiça mínima estão revoltados. Então, imagina se Deus iria fazer isso, né? Aplicar uma pena eterna para punir alguém que cometeu, num ato, às vezes, de loucura, num ato de impulsividade, de ignorância, muitas vezes, algo que contraria a lei divina. Então, essa pessoa estaria condenada eternamente a nunca mais se recuperar. Então, é desproporcional. Então, não coaduna de maneira alguma com os atributos de Deus para que ele seja Deus, né? Que é ser, um deles é ser infinitamente justo e infinitamente bom. Então, e é o Deus de misericórdia. Então, evidentemente que Deus dará aos seus filhos oportunidades infinitas de redenção. Assim como uma mãe e um pai também não vão negar aos seus filhos que se arrependam, que possam reparar os males que hajam feito no seio da família ou para si mesmos, não é? Então, mas aí também ele vai dizendo que aqueles que estão obstinados no mal, que escolheram esse caminho, porque é uma escolha do livre-arbítrio de cada um, os que escolheram se obstinar, não aqueles que fazem, que o mal é sempre o mal, o bem é sempre o bem. Então, realizar um ato de maldade pode ser por fraqueza ou pode ser por ignorância.
Se for por fraqueza, então, evidentemente, que a responsabilidade é muito maior, né? Porque a vontade, ela é uma potência que nós precisamos desenvolver e fortalecer. Então, a alma que é preguiçosa, que é indolente, então a vontade nela se torna frágil, e ela, então, por fraqueza, às vezes comete o mal, né? Ou deixa de fazer o bem. Mas tem aqueles que fazem o mal ou deixam de fazer o bem por ignorância. Então, é claro que a responsabilidade será diferente. E quem vai fazer esse julgamento será sempre Deus, né? Deus que julga em última instância. Justamente porque, como está no Evangelho, Deus conhece o móvel de todas as ações. Então, muitas coisas que nós relevamos, achamos que não tem problema, Deus condena. E muitas coisas que nós condenamos, Deus releva. Não é? Por isso que não nos cabe a nós julgar, porque não sabemos o móvel de cada ação, né? O que originou aquilo. Então, nós estamos falando desses espíritos, paramos no item, nós estamos na primeira parte, no capítulo 7º, de O Céu e o Inferno, no 25º item. Estamos falando dos espíritos ainda renitentes no mal, né? Como que eles vão comparecer na vida espiritual, né? Então, 25º, né? Eu vou ler a 24ª, só para a gente lembrar um pouquinho. 24º, para o criminoso, a presença incessante das vítimas e das circunstâncias do crime é um suplício cruel. Todos os atos que nos causam grande impacto na alma, eles ficam fixados em nossa memória. E nós começamos a voltar sempre para aquele momento, num círculo de grande tormento. Então, mesmo que a vítima seja uma alma nobre e até perdoe o criminoso, ele fará um quadro mental da presença da vítima, né? E a circunstância do crime vai sempre estar vindo à sua mente. Nós podemos ver, teve um dia que eu estava num bairro lá da nossa cidade, e eu me envolvi num acidente de trânsito, né? E até hoje eu lembro cada detalhe desse acidente, porque me causou grande impacto, né? São aqueles momentos de grande emoção. Então, quando a pessoa está também, né, ali fazendo um ato criminoso, aquilo fica gravado no seu perispírito. Então, depois ela fica vendo aquela cena como num filme, né? E isso é um suplício muito grande. Então, 25. Espíritos há mergulhados em densa treva. Outros se encontram em absoluto insulamento no espaço. Eles ficam presos no espaço. Existem falanges que recebem punições, elas ficam proibidas de reencarnar nas nossas dimensões por milênios, né? Então, agora nós estamos vivendo um momento de grupos de espíritos muito viciados no sexo, nas torpezas, e que eles ficaram mais de 1000 anos presos no espaço e que agora eles tiveram essa oportunidade de reencarnar, e o objetivo é justamente melhorar a sua forma do corpo, né? Mas nós observamos que eles não conseguem ter uma noção assim de beleza, de harmonia, né? Muitos enchem o corpo com figuras
muito figuras estranhas, vamos dizer assim, né? Esquisitas, que não tem nada de uma harmonia, né? Uma arte satânica, às vezes, né? E o corpo, então, enche às vezes o corpo de metais, né? Porque são almas ainda que estão vivendo o período dos metais mesmo, né? São almas tribais e que reencarnaram agora para fazer esse contato com almas um pouco mais menos ignorantes e de alguma maneira colocar à prova as conquistas intelectuais e da sociedade, né? Colocar à prova os padrões da civilização. Nós estamos vendo aí os valores da família, da religião, né, da educação, todos sendo colocados em xeque por essas almas tão precárias que estão aí entre nós, né? Muitos com poder, né? Por quê? Porque, de certa maneira, eles têm o respaldo do poder do mundo, né? Dos espíritos das trevas. E então, eles ainda têm esse respaldo. E então, a sociedade vai ter agora que estar fortalecida na oração, vai exigir de cada um que já alcançou um pouquinho de luz, se agarrar nessa luz, para que nós não venhamos a ser arrastados pelo mal, né? Então, os mais culpados padecem torturas muito mais pungentes por não lhes entreverem um termo. Então, quando a alma está no sofrimento, e ela supõe que ela nunca vai sair daquilo. Muitos se acham no inferno e vivendo a pena eterna do inferno. Aqueles que tinham algum conhecimento da igreja, especialmente da igreja católica, que fala né, do inferno, do purgatório, né? Alguns são privados de ver os seres queridos e todos geralmente passam com intensidade relativa pelos males, pelas dores e privações que a outrem ocasionaram. Então, eles vão viver as experiências que causaram a outros, não necessariamente pelo contato com as suas vítimas, porque, como eu disse, muitas vezes a vítima está num estado superior de evolução, ela perdoa, mas nós devemos sempre para a lei divina, né? Para a lei que nós devemos. Então, essas pessoas vão se relacionar com almas em condição ainda mais precárias que as dela, para que elas possam, então, ter a experiência que fizeram aos outros, né? Então, quanto tempo vai perdurar essa situação, né? Esta situação perdura até que o arrependimento e o desejo de reparação lhes traga a calma para entrever a possibilidade de, por eles mesmos, pôr um termo à situação. Então, eles vão, em algum momento, ainda na erraticidade, né, no mundo espiritual, passar por essas dores. Às vezes, eles reencarnam em processos de graves expiações, desencarnam, continuam em processo expiatório, até que a sua consciência se expanda e eles consigam ver uma fresta de luz, né? Para o orgulhoso, relegado às classes inferiores, é suplício ver acima dele colocados, cheios de glória e bem-estar, os que na terra desprezaram. Imagina para uma pessoa orgulhosa, arrogante, uma pessoa muito rica, que humilhou muito seus funcionários, seus empregados, não é? Aquela pessoa que era extremamente egoísta e má, e que então supunha que os seus irmãos em humanidade estavam ali para servi-la. De repente, ela chega no mundo dos espíritos, se vê numa situação de miséria, né, sem acesso a recursos, e vê que acima dela estão
aqueles espíritos que ela desprezava e que supunha que fossem uma classe inferior, né? Então, para o orgulhoso, isso é uma dor muito grande, né? O hipócrita, ele vê desvendados, penetrados e lidos por todo mundo os seus mais secretos pensamentos. Então, aquelas pessoas que usavam de sofismas, o que são sofismas, né? São argumentos que eles têm uma premissa verdadeira e que leva a uma conclusão completamente falsa. Ou, às vezes, a premissa é falsa, e então leva a uma conclusão que tem coerência com aquela premissa, mas como aquela premissa é falsa, a conclusão vai ser falsa, só que parece que está certo. Então, ele é o hipócrita, né? Aquele também que ele prega algo para os outros, mas ele mesmo não vive. Então, quando ele chega no mundo espiritual, ele é confrontado, né, com a sua verdadeira realidade, né? Então, ele já não pode mais ocultar, nem dissimular os seus pensamentos, nem aquilo que ele verdadeiramente sente, né? Então, os mais secretos desejos dele vêm à tona, né? Então, esse é o hipócrita. Aí o sátiro é aquela pessoa que está sempre debochando de tudo e de todos, que encontra nas mais belas, mais belas atitudes, ela encontra uma forma de mesclar com a sua sátira cruel, não é? Então, ele está sempre se nutrindo dessa faixa vibratória, onde estão os espíritos que se comprazem em brincadeiras de mau gosto, né? Sempre que se começa um assunto sério, ele dá um jeito de levar para um lado da pornografia, da grosseria, porque ele se alimenta disso, né? Então, esse sátiro, na impotência de se saciar, tem na exaltação dos bestiais desejos o mais atroz tormento, porque quando ele chega no mundo espiritual, ele se sente tomado pelo desejo os mais bestiais possíveis, só que ele não vai conseguir saciar esses desejos. E aí isso vai ser um grande tormento para ele. Ver o avaro, o que é o avaro? Né? Aquele que acumula bens e bens, aquela pessoa que morreu e deixou patrimônios imensos, fortunas nos bancos, sem conseguir dividir o que ela tinha. Né? Então, o avaro, ele vê o esbanjamento inevitável do seu tesouro. Então, é um tormento para ele, muitas vezes, ver os herdeiros destruindo tudo, brigando, cada um por um pedaço desse quinhão, eles já rasgando as roupas, cada um pegando de um lado e brigando, não é? As joias sendo divididas, as coisas que ele amava, que não se desfazia, sendo vendidas a preço qualquer, né? Então, isso é um tormento, né? O avarento, para ele, é um tormento. Enquanto o egoísta, né? Desamparado de todos, o egoísta é aquele que também sente grande prazer em acumular bens, né? Que só pensa em si mesmo, em resolver as suas questões. No máximo, ele avança assim para a família, para a família material, mas é o máximo. Né?
Então, ele vai se ver desamparado, ele não vai encontrar amigos, ele não vai encontrar pessoas que tenham sensibilidade para com a sua dor, ele vai se sentir um invisível, porque ele vai gravitar para onde? Ele vai gravitar para o meio de outros egoístas, que estarão também pensando em si mesmos. Então, estará em desamparo, né? Ele sofre as consequências da sua atitude terrena. Nem a sede, nem a fome lhe serão mitigadas. Nem amigas mãos se lhe estenderão as suas súplices. E pois que em vida só de se cuidara, ninguém dele se compadecerá na morte. Mas isso é porque ele vai gravitar para a faixa vibratória que lhe é própria, para o seu próprio peso vibratório. Ele estará entre egoístas. Porque na Terra estão mescladas, né? As várias faixas vibratórias. Mas no mundo espiritual, não, nós gravitamos para o nosso peso vibratório. Então, o egoísta vai gravitar para a faixa do egoísta, o avarento para onde estão os avaros. E assim por diante. 27º. O único meio de evitar ou atenuar as consequências futuras de uma falta está no repará-la, desfazendo-a no presente. Por isso que o criminoso que passa impune, ele é muito mais desgraçado do que aquele que é encontrado ainda pela justiça humana, é julgado, cumpre a sua pena ainda na terra. Porque é aquele que passa ali sem que ninguém conheça a sua insensatez, os seus crimes, quando ele chega no mundo espiritual, ele estará sem condição de reparar, porque no mundo espiritual, como que ele vai reparar? Diz que os danos que nós causamos no mundo material, nós temos que reparar aqui, no mundo material, né? As faltas cometidas aqui têm que ser reparadas aqui. As doenças contraídas no corpo físico precisarão ser curadas no corpo físico. Não é? Nós vamos ter que reencarnar para nos curar. Então, vamos abençoar aquelas dores que nos chegam, né? As doenças que enfrentamos. Vamos enfrentar isso com galhardia para que a cura seja real, né? Quanto mais nos demorarmos na reparação de uma falta, tanto mais penosas e rigorosas serão no futuro as suas consequências. Claro, porque também a nossa sensibilidade ela vai aumentando e aí a dor vai se tornando mais tenaz, enquanto nós não repararmos. 28º. A situação do espírito no mundo espiritual não é outra senão a, por si mesmo, preparada na vida corpórea. Mais tarde, outra encarnação se lhe faculta para novas provas de expiação e reparação, com maior ou menor proveito, dependentes do seu livre-arbítrio. E, se ele não se corrige, terá sempre uma missão a recomeçar, sempre, sempre mais acerba, de sorte que pode dizer-se que aquele que muito sofre na terra, muito tinha a expiar, e os que gozam uma felicidade aparente, em que pesem aos seus vícios e inutilidades, pagá-la-ão muito caro em ulterior existência, em outra existência. Nesse sentido foi que Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E aqui esses aflitos, que é aflito, né? Aflito, vem de litos, vem de lito é pedra,
são aqueles que carregam as suas pedras, que carregam as suas dores. Essa aflição aqui não é a dor do egoísta, não é a dor do ciumento, nem do invejoso, né? É a aflição daquele que já consegue enxergar que está carregando uma pedra que atirou em outro ontem, né? Então, essa aflição é que será consolada. Por quê? Porque ela é uma aflição reparadora, né? Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, 29º. Certo, a misericórdia de Deus é infinita, né? Mas não é cega, não é cega. O culpado que ela atinge não fica exonerado. E enquanto não houver satisfeito a justiça, sofre a consequência dos seus erros. Por infinita misericórdia, devemos ter que Deus não é inexorável, deixando sempre viável o caminho da redenção. Então, não há, né, falta insolúvel que a reencarnação não possa resgatar. Então, nós sempre poderemos resgatar as nossas faltas. Se mais cedo ou mais tarde, vai depender de nós e do uso do nosso livre-arbítrio, né? 30ª. Subordinadas ao arrependimento e reparação, dependentes da vontade humana, então a vontade. Que é a vontade, né? A vontade é uma potência, é uma força da alma. Entretanto, a vontade, ela precisa ser desenvolvida e ela não se submete à lógica. A vontade sempre vai se submeter ao interesse. Então, nós vemos que existem médicos que fumam. Eu, recentemente, no evento, eu vi médicos fumando aquele cigarro, médicos, vários, fumando aquele cigarro eletrônico, é uma cena muito desagradável, extremamente desagradável, sabe? E médicos, como que eles vão considerar que exista lógica, que exista coerência entre tudo aquilo que eles aprenderam na faculdade com aquilo que eles estão fazendo? Mas eles têm a vontade frágil. Não há neles um interesse para que eles modifiquem a sua atitude. Eles sabem que aquilo pode causar um mal. Não há lógica nisso, mas a vontade não se submete à lógica. Entretanto, quando a vida vem a trazer a fatura, né? Eu me lembro que assistindo uma entrevista do Chico Anísio, perguntaram para ele se ele se arrependia de alguma coisa que ele tivesse feito nesta vida. E ele já estava com efizema pulmonar, não sei se com câncer de pulmão já. E ele disse que a única coisa que ele se arrependia e que ele não faria novamente seria fumar. Mas por quê? Porque a doença gerou nele um interesse de se livrar daquele vício. Só que aí ele já estava em curso na expiação, em curso na reparação. Uma doença que ele não precisaria ter passado por ela, né? Então, a nossa vontade, ela precisa de um centro de interesse. Nós temos que, pelo nosso livre-arbítrio, montar uma estratégia de evolução, como de Jesus, caminho, verdade e vida, para que nós possamos definir um centro de interesses para nós e trabalhar nesse centro de interesse para que a nossa vontade se fortaleça nessa direção, para que possamos, então, né, desenvolver a disciplina, né,
É isso? Para irmos galgando etapas, não é? Que vão nos levar a afirmar cada vez mais a nossa vontade, direcionando-a para o bem, né? Para isso, nós vamos ter que estudar o que seja o bem, que seja o bem para todos, não é? Então é isso. As penas, por temporárias, constituem concomitantemente castigos e remédios auxiliares à cura do mal. Os espíritos em prova não são, pois, quais galés por certo tempo condenados, mas como doentes de hospital, sofrendo de moléstias resultantes da própria incúria, né? A compadecerem-se com meios curativos mais ou menos dolorosos que a moléstia reclama, esperando alta, tanto mais pronta, quanto mais estritamente observadas as prescrições do solícito médico assistente. Então, a nossa cura vai depender de nós passarmos pela prova sem murmurar, tomar o remédio, aceitação, né? Se está lá dizendo, ó, você não pode praticar exercício físico, a pessoa é viciada em academia, mas apareceu uma doença, ela vai ter que abrir mão disso. Não vai. Ela tinha um prazer de ir para academia, de fazer maratona, de correr, não vai poder. A outra tinha, enfim, cada um vai ter que aceitar o grau da prova que venha para eles, né? Se os doentes, pelo próprio descuido de si mesmos, prolongam a enfermidade, o médico nada tem a ver com isso. Então, se a pessoa não toma remédio, né? Se a pessoa acha que não tem que se cuidar, né? Então, ela vai arcar com as consequências, não é? A pessoa sabe, por exemplo, que não pode beber bebida alcoólica, não pode ingerir tanto açúcar, tá com diabetes, né? Mas a vontade dela não é forte o suficiente, talvez porque não tenha sofrido o suficiente ainda. Então, ela vai e envereda pelo caminho, né? Da incoerência, vamos dizer, porque é incoerente. Se você tem diabetes, você, né, se enche de doce, sabe que não pode, né? 31º. As penas que o espírito experimenta na vida espiritual ajuntam-se às da vida corpórea, que são consequentes às imperfeições do homem, às suas paixões, ao mau uso das suas faculdades e à expiação de presentes e passadas faltas. É na vida corpórea, aquilo que a gente falou, que o espírito repara o mal de anteriores existências, pondo em prática resoluções tomadas na vida espiritual. Assim se explicam as misérias e vicissitudes mundanas, que à primeira vista parecem não ter razão de ser. Justas são elas, no entanto, como espólio do passado. O que é espólio, né? Herança. Herança que serve à nossa romagem para a perfectibilidade, ou seja, rumo à perfeição. Então, é isso. Nós vamos parando por aqui. Na nossa próxima segunda-feira, nós vamos continuar. Primeira parte, capítulo 7º, item 32. Tá bom, meus queridos? Se alguém tiver alguma questão a fazer, que eu faça. Se não, eu vou pedir para
o Israel fazia a nossa oração. Será que você pode fazer a oração?